passado, aprendemos que a principal tradição da sepultura de Jesus fica na Igreja do Santo Sepulcro. Também existe outra tradição do século XIX sobre o sepultamento de Jesus de Nazaré. A história dos evangelhos fala de Jesus e que Jesus era um judeu e, com regra, os judeus não podem ser sepultados dentro das muralhas da cidade. Sabemos disso porque é uma antiga lei judaica. Ela é citada pelos rabinos centenas de anos depois do tempo de Jesus. E eles insistem em que ninguém deve ser enterrado dentro das muralhas da cidade de Jerusalém, com duas exceções. Duas pessoas ou dois grupos de pessoas foram sepultados do lado de dentro das muralhas. Primeiro, os reis da dinastia de Davi foram sepultados dentro das muralhas de Jerusalém, segundo a Bíblia. E tem outra figura, uma mulher. Seu nome é Ruda e ela era uma profetisa no final do período do primeiro templo. Ambos, tanto a profetisa quanto os reis, foram sepultados dentro das muralhas de Jerusalém. Mas tem um problema aqui, de acordo com a lei judaica. O corpo de um judeu é impuro e você não pode deixar tantas impurezas dentro da cidade. Portanto, deve enterrar o falecido do lado de fora. Então, se os reis da dinastia davídica e Ruda, a profetisa, foram sepultados em Jerusalém, de acordo com os sábios, como eles se livraram das impurezas? Os rabinos respondem a esta pergunta. Eles dizem que havia um túnel no caso das sepulturas da dinastia davídica. Um túnel que partia da sepultura e levava para fora, para o vale do Cedron, levando as impurezas consigo. É como se fosse uma drenagem teológica. Então, em relação a Jesus, a execução, a crucificação e o sepultamento provavelmente foram realizados fora da cidade. Então a pergunta é: onde ficavam as muralhas da cidade de Jerusalém no tempo de Jesus? Lembre-se, é por volta do ano 30 depois de Cristo. Naquela época havia apenas duas muralhas, das três que existem em Jerusalém. Ao final do período do segundo templo, serão três muralhas, mas agora, no ano 30 ou 33, são duas. Uma é a antiga muralha asmoneana, que é chamada de Primeira Muralha. O historiador judeu Joséfo Flávio, que morava em Jerusalém no século I depois de Cristo, nos diz que a Primeira Muralha foi construída pelos reis da monarquia unida, por Salomão, Davi e pelos outros reis. Obviamente, ele estava errado, pois encontramos nas escavações arqueológicas a primeira muralha, e ela foi construída no período do Segundo Templo pelos asmoneus. Mas a primeira muralha termina, na verdade, no bairro judeu. A muralha relevante seria a segunda, que provavelmente teria sido o rei Herodes que a construiu. Outros sugerem que foi construída pelos asmoneus, talvez pouco antes da época do rei Herodes. A sepultura de Jesus tinha que ficar do lado de fora, tanto da primeira quanto da segunda muralha. Então a pergunta é: onde está o traçado da segunda muralha? A tradição mais antiga sobre a localização da sepultura de Jesus é aquela que se refere a um local chamado Igreja do Santo Sepulcro, a sepultura sagrada na cidade velha de Jerusalém.
é um local de adoração para os cristãos, onde Jesus havia sido sepultado. Mas no século XIX, novas opiniões evoluíram dentro do cristianismo, especificamente dentro de grupos protestantes, que afirmam que a localização da Igreja do Santo Sepulcro é improvável. É claro, Jesus tinha que ser enterrado do lado de fora. Portanto, foi sugerido outro local que está fora das muralhas atuais de Jerusalém. No entanto, é preciso lembrar que as muralhas atuais de Jerusalém não são as mesmas da época de Jesus. Lembrando que, na época de Jesus, tínhamos a primeira e a segunda muralha, e hoje temos apenas uma, que é o resultado das construções dos turco-otomanos no século XVI. Não há relação alguma entre as muralhas do período do Segundo Templo e as atuais. Então, essa crítica não pode ser válida contra a localização da sepultura na Igreja do Santo Sepulcro. O Jardim do Túmulo é uma outra alternativa sugerida pelos protestantes. As muralhas de hoje, de Jerusalém, são a do período otomano e elas só têm 400 anos, mesmo que em algumas partes elas estejam sobre muralhas mais antigas. Em 1883, um general britânico, Gordon, passou um ano em Jerusalém. Ele passou esse tempo explorando vestígio da época de Jesus. Era um cristão devoto, um protestante, um anglicano. Ele encontrou na parte norte do portão de Damasco um local com uma característica muito peculiar no leito da rocha, que lembrava uma caveira, e perto dali um jardim com uma sepultura escavado na rocha. Então ele pensou que fosse aqui que Jesus teria sido crucificado e sepultado. A pesquisa arqueológica data o túmulo de Gordon como se fosse do período do primeiro templo, uns 700 a 800 anos antes da época da crucificação de Jesus de Nazaré. Os evangelhos dizem que Jesus foi sepultado em uma sepultura nova.